Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está escrita lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 24. Aqui o Senhor Jesus, ele começa a declarar aos seus discípulos, como será, por exemplo, o fim de todas as coisas, As pessoas especulam muito, quando vai ser o fim do mundo. Antigamente, a gente ouvia aquela história, de 2000 chegará, 2000 não passará, uma coisa assim, Então, muitos aí previam o fim do mundo no ano 2000, depois 2010, 2012. Então, surgiram muitas especulações. Mas, se a gente quiser saber realmente como vai ser, é só através da palavra de Deus. E aqui no capítulo 24 de Mateus, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a escritura do templo, a estrutura do templo, E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que nada ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então Jesus aqui começa a declarar aos seus discípulos, muitas coisas que antecederão ao fim do mundo. Ou seja, a volta de Jesus, como eles estavam aqui questionando, quando o Senhor vai voltar? Quando vai ser o fim do mundo? E então ele começa a declarar algumas situações aí que acontecerão antes que tudo termine. Então ele fala de guerras, de pestes, de rumores de guerras, de nação contra nação, das pessoas se traírem, se levantarem umas contra as outras. E também fala sobre a iniquidade, O que é a iniquidade? É a injustiça, é o pecado. E a Bíblia diz aqui no versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que amor é esse? É o amor verdadeiro, o amor de Deus, O amor que aquela pessoa que diz que tem Deus no coração, ela tem esse amor dentro dela, porque Deus é amor. Então, consequentemente, por se multiplicar a iniquidade, as coisas erradas, a injustiça, o pecado, esse amor vai se esfriar no coração de muitas pessoas, E, consequentemente, também a fé. Então, nós podemos perceber ao longo da história, muitos desses acontecimentos aqui já se concretizaram, E se nós percebermos, por exemplo, esse versículo aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, versículo 12. Na verdade, esse amor e essa fé já tem se esfriado ao longo do tempo, e é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Por que hoje, por exemplo, nós não vemos os mesmos milagres do passado? Nós até vemos alguns milagres acontecerem, mas não é no mesmo ritmo, não é na mesma quantidade, não é da mesma força, da mesma forma que acontecia antes.
Então, justamente por isso, o amor a Deus, o amor de Deus no coração do ser humano e a fé em Deus tem se esfriado. Então, apesar de o evangelho estar sendo pregado e muitas pessoas estarem se declarando convertidas a Deus, as pessoas já não estão servindo mais a Deus como no passado. As pessoas hoje mais estão se servindo de Deus. Então as pessoas se aproximam de Deus. Por exemplo, as pessoas vão à igreja hoje não porque elas querem conhecer Deus, porque elas têm amor a Deus, mas na verdade porque elas querem usufruir das coisas boas que Deus pode oferecer a elas. Então, por exemplo, por que hoje nós não vemos mais o mar se abrindo, né? Nós não vemos mais, muitas vezes, o paralítico sair correndo, pulando, como no passado. Nós até vemos algumas curas nesse sentido, mas antigamente a coisa era diferente. Por exemplo, na época de Abraão, na época de Moisés, né? As pessoas viam milagres a todo momento. O mar se abrindo lá para o povo passar junto com Moisés, foi uma coisa assim fenomenal. Até hoje existem filmes a respeito disso, não é verdade? Mas a fé das pessoas não é a mesma. Por exemplo, vocês se lembram da passagem de Abraão? Olha só o tamanho da fé de Abraão, o tamanho do amor de Abraão a Deus. Deus pediu para ele entregar o próprio filho, e ele foi e entregou o próprio filho a Deus. Ele estava disposto a entregar o único filho dele, aquele filho que ele sonhou a vida toda, o maior sonho da vida dele, ele decidiu entregar a Deus, simplesmente porque Deus pediu. Ele não questionou, ele não perguntou o porquê, mas ele estava disposto a entregar o próprio filho em sacrifício por amor a Deus. E Deus viu o amor de Abraão, né? Viu a fé de Abraão, e no momento que ele estava oferecendo o filho dele a Deus, Deus disse: não, Abraão, pode parar, eu só queria ver o que tinha no teu coração. E Deus viu muita coisa boa no coração de Abraão. Então, antigamente, a fé das pessoas era muito maior. Por exemplo, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles se recusaram a se prostrar diante de uma estátua, por exemplo, obedecendo a ordem do rei, simplesmente porque eles não concordavam, porque eles diziam: nós só nos prostramos diante do nosso Deus. E eles arriscaram a própria vida, eles estavam dispostos a morrer simplesmente por não aceitar aquela ordem daquele rei, porque eles achavam que aquilo feria a fé deles. Então, você vê como a fé daqueles homens era tremenda, e eles realmente foram lançados na fornalha de fogo. Eles estavam entregando a própria vida, literalmente, para morrer por amor a Deus, para defender a fé que eles tinham em Deus. E ali, então, aconteceu um grande milagre, né? Eles foram lançados naquela fornalha, os 3 jovens, e quando olhavam de fora para dentro, eles viam 4 pessoas. Por quê? Porque Deus ali se manifestou junto com eles, nenhum fio de cabelo deles se queimou. Na verdade, aqueles que jogaram eles na fornalha, os soldados ali, eles é que morreram queimados do lado de fora. Veja bem, eles que estavam dentro da fornalha não sofreram dano algum. Então, foi um grande milagre. Por quê? Porque o milagre vai de acordo com a fé da pessoa. Quando Jesus, por exemplo, realizava os milagres, na maioria das vezes ele dizia isso: a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé que realizou o milagre. Então, por que hoje não vemos tantos milagres, por exemplo, como na época de Moisés, na época de Abraão e na época de Jesus? Se você analisar bem, na época de Jesus Cristo, apesar de ainda acontecerem muitos e muitos milagres, a fé das pessoas já não era mais a mesma. Se você prestar atenção, muitas vezes, aos próprios discípulos, Jesus questionou a fé deles. Muitas vezes, Jesus chamou a atenção dos seus próprios discípulos, dizendo assim: por que vocês são tão tímidos? Na época lá da tempestade, por exemplo, né? Jesus foi lá e repreendeu o vento e disse para eles: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Então, na outra passagem, quando Jesus andava ali sobre as águas, e Pedro disse: se o Senhor é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre as águas também. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, né? Mas de repente ele começou a observar o vento dos lados, ele começou a duvidar e começou a afundar. O que Jesus disse? Por que você não tem fé? Por que você tem uma fé tão pequena? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, era um discípulo de Jesus. Então, Jesus aqui está falando sobre a fé
daqueles que se dizem seguidores dele. Não está falando daquelas pessoas que ainda nunca ouviram a palavra de Deus, nunca foram a uma igreja, não. Aqui nós vemos o exemplo de Jesus questionando a fé do seu próprio povo. Então a fé do próprio povo de Deus, ao longo dos anos, vem diminuindo. Apesar do número de convertidos se declararem, convertidos a Deus, ter aumentado, a fé não é mais a mesma. As pessoas acham, por exemplo, que servir a Deus é simplesmente pertencer a uma igreja, Servir a Deus é você ir à igreja, ouvir a palavra e voltar para casa com a Bíblia debaixo do braço. E não é isso. Servir a Deus é muito mais, demonstrar amor a Deus é muito mais do que isso. E muitas pessoas nem ir à igreja elas conseguem, Eu costumo dizer que ir à igreja é o básico do básico daquele que se diz cristão, daquele que se diz um servo de Deus, porque é a coisa mais fácil de fazer. Você já ouviu aquela história que as pessoas falavam antigamente? Por que o cachorro entrou na igreja? Tem uma piadinha aí. Por quê? Porque encontrou a porta aberta. Então, a igreja é um lugar que qualquer pessoa entra, até aquela pessoa que não acredita em Deus, até como diz essa piada, essa historinha, até um cachorro entra na igreja se ele vê a porta aberta. Então, isso significa o quê? Ir à igreja é a coisa mais fácil que existe. Ora, se a pessoa não consegue fazer aquilo que é mais fácil, você acha, por exemplo, que ela seria capaz de entregar a vida, arriscar a sua vida para defender a sua fé? Como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, como Daniel fez, que arriscou a sua vida simplesmente por orar a Deus. E ele sabia que se ele orasse a Deus 3 vezes por dia, como era o seu costume, ele iria ser lançado na cova dos leões. Ele iria morrer ali na boca do leão, teoricamente, se ele não tivesse fé em Deus. Então, ele arriscou a sua vida. Quantas pessoas hoje fariam o mesmo? Quantas pessoas hoje, quando se forem questionadas a sua fé, iriam manter a sua fé em Deus? Por exemplo, se uma pessoa for questionada no seu trabalho, o seu patrão fazer uma proposta para ela, se o teu patrão fizesse uma proposta para você, olha, eu vou te dar um cargo de diretoria na empresa, só que por esse cargo você não vai poder mais ir à igreja. Será que você aceitaria esse cargo? Será que você, na mesma hora, rejeitaria? Ou você ia pensar no caso? Se você é daquela pessoa que ia pensar no caso, você já não tem a fé genuína em Deus. Porque se você tivesse a mesma fé de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, a fé de Jesus Cristo, e na palavra a fé de Davi, então você na mesma hora iria dizer assim, olha, muito obrigado, patrão, mas eu agradeço a oportunidade, mas para mim não interessa. Mas a maioria das pessoas, eu tenho certeza, ia titubear, ia, na verdade, ficar na dúvida ali, ia pensar sim ou não, talvez até daria a resposta, eu rejeito essa proposta, mas ia pensar, ou seja, ia ter uma dúvida no coração, então a fé realmente não ia estar firmada. Então hoje, as pessoas não têm a mesma fé. Por exemplo, na época de Jesus, até o próprio Pedro negou Jesus. Quando Jesus estava sendo preso para ser crucificado, algumas pessoas olharam para Pedro e disseram assim, olha, esse também é um dos seus discípulos, ele estava junto. Aí o que Pedro disse? Não, eu não conheço, nunca vi esse homem, não é verdade? Então você vê que a fé de Pedro, que era um discípulo de Jesus, já não se compara à fé de Abraão, por exemplo, que deu a vida do próprio filho, a fé de Davi, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel. Então você vê que no decorrer da história bíblica, a fé das pessoas que se dizem cristãos, se dizem de Deus, servos de Deus, tem diminuído. E é justamente isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, por se multiplicar o que é iniquidade, a injustiça. As pessoas preferem mais as coisas erradas, as coisas que são contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que as pessoas são mais amigas das coisas do mundo do que de Deus. E isso tem que se multiplicar. Nós podemos ver, por exemplo, na nossa vida cotidiana, se você conversar com seu avô, bisavô, você vai ver que antigamente as pessoas se respeitavam mais. Os próprios filhos respeitavam mais os pais, Então as autoridades eram mais respeitadas, Hoje, esse respeito tem diminuído. Os próprios filhos, não respeitam mais os pais. Tem pais, por exemplo, que eu já vi histórias por aí, que apanham dos próprios filhos. Tem filhos por aí, é horrível falar isso, mas nós já vimos vários casos de próprio filho que
se levanta contra o pai, contra a mãe, que acaba até matando seus pais por interesse no dinheiro, por exemplo, né? Então, nós vemos que isso é comprovado na nossa vida cotidiana. O amor tem se esfriado, o amor às pessoas, o amor a Deus e a fé de muitos tem se esfriado. Então, Jesus aqui está nos dando um alerta que somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós não podemos negar, irmãos, que existe um fim. Existe o fim de tudo. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja dele, vai buscar o povo que se diz de Deus, que se diz crente em Deus, né? E muitos vão ficar para trás. A palavra de Deus diz que a maioria vai se perder. E não é a vontade de Deus. Por isso que o Senhor nos alerta através da sua palavra, né? Nós devemos perseverar na fé, no amor a Deus, no amor às pessoas. Não devemos ser seduzidos pelas tentações desse mundo, né? Devemos permanecer firmes com Deus, para que a gente também não se perca. Nós vemos, por exemplo, até mesmo dentro das igrejas, né? Grandes igrejas, que a fé já não é mais a mesma. As pessoas já não têm mais aquela fé em Deus, fé na palavra de Deus. As pessoas têm mais fé num copo com água, num amuleto, né? num raminho de flor, numa pedrinha. Não é verdade? As pessoas estão tendo mais fé em objetos do que em Deus. Não que seja errado, por exemplo, você usar um elemento como a água, como o azeite, né? Jesus fez o lodo ali, cuspiu no chão, fez o lodo, ungiu os olhos do cego e o curou, né? Então, existe essa fé também de você usar alguns elementos para estimular a fé. Mas a tua fé tem que estar em Deus, na palavra de Deus, né? Nós vemos, por exemplo, a palavra do Senhor que diz: aquilo que de graça recebestes, de graça também dai. Isso Jesus falando com seus discípulos. E hoje nós vemos por aí igrejas, irmãos, que se dizem de Deus, vendendo a bênção de Deus. Nós vemos, por exemplo, eu já passei por igrejas onde existem lá um propósito, existe uma campanha para abençoar a vida das pessoas, mas é assim: olha, nós vamos fazer aqui a campanha da cura, ou a campanha da prosperidade. Aí você vem aqui e retira aqui esse objeto, essa pedrinha ou esse azeite, mas junto com esse objeto vem um envelope para você colocar dinheiro. Ou seja, se a pessoa ela não tem dinheiro para participar daquela campanha, daquele propósito, ela não pode ser abençoada. Então isso é totalmente contra a palavra de Deus, né? Isso é, como diz aqui, os falsos profetas, aqueles que veem em nome do Senhor, mas estão mentindo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então as pessoas estão prostituindo a palavra de Deus, né? A igreja está se desviando, a igreja verdadeira que prega a palavra está se desviando da finalidade dela, que é a salvação. A igreja está se desviando do amor de Deus, da fé genuína e verdadeira. Então nós precisamos tomar cuidado, né? É por isso que o Senhor diz em várias partes ali da Bíblia: vigiai, tomem cuidado, virão falsos profetas, virão pessoas em meu nome, que ele está dizendo aqui, pessoas que vão se dizer de Deus, mas são lobos em pele de ovelhas. Então vamos atentar para aquilo que o Senhor nos diz através da sua palavra, para que a gente não se perca. Vamos perseverar na fé genuína e verdadeira, vamos perseverar no amor de Deus, como diz até lá em Isaías, lá atrás, né? No livro de Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vamos buscar a Deus verdadeiramente, porque virá o fim. Ninguém vai escapar desse fim. Tem pessoa que diz assim: não, mas depois que acabar o mundo, já acabou tudo mesmo, né? Está tudo bem. Não, não vai estar tudo bem. Quando vir esse fim, aqueles que se perderem vão ser lançados no inferno. Então vai ser um sofrimento eterno. A nossa alma, ela não será destruída. Nós somos eternos. Assim diz a palavra de Deus. Então nós precisamos escolher entre a eternidade com Deus e a eternidade no sofrimento. E nós decidimos isso hoje. Não é depois que a gente morrer, não. Por isso que aqui em vida, Jesus estava já orientando seus discípulos: olha, vão acontecer muitas coisas, as pessoas vão se esfriarem no amor, vão se esfriarem na fé, o pecado vai se multiplicar. Isso tem acontecido, as coisas erradas, a desonestidade, a maldade do ser humano está se multiplicando a cada dia. Ninguém consegue negar esse fato. E as pessoas
estão se afastando de Deus. Apesar de muitas igrejas estar se enchendo de pessoas, essas pessoas não estão se aproximando verdadeiramente de Deus. Elas estão, na verdade, se enganando a elas mesmas. Estão se enganando, meu irmão. Por quê? Porque não estão perseverando no amor verdadeiro de Deus. Não estão perseverando na fé genuína e verdadeira, aquela fé de Abraão, que fez com que Abraão entregasse a vida do próprio filho, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entregaram literalmente a própria vida para serem queimados, para não negar a sua fé em Deus, né? A fé de Daniel, que se recusou, né, a deixar de buscar a Deus, a deixar de orar a Deus, mesmo assim correndo o risco, né, de ser lançado na cova dos leões. Ele aceitou esse risco, ele não negou a sua fé, ele teve uma fé inabalável. Ao passo que hoje as pessoas não são capazes, por exemplo, de deixar de assistir um jogo de futebol para ir à igreja. As pessoas não são capazes de deixar de ir a uma festa, por exemplo, para ir à igreja, simplesmente ir à igreja buscar a Deus. Eu não estou nem dizendo buscar a Deus de verdade, mas simplesmente ir à igreja, que é o mais fácil que um cristão faz. As pessoas não são capazes. Ah, não, domingo que vem eu vou, outro dia eu vou, né? Um dia só que eu faltar, não tem problema. Pois é, meu irmão, vai ter um dia que Jesus vai vir buscar o povo, para salvar o povo, e se nesse um dia você não estiver presente na presença de Deus, você vai ficar. Então, um dia faz muita diferença, um momento faz muita diferença, né? Por isso que Jesus disse que muitos vão dizer assim naquele dia, nós expulsamos demônios em teu nome como o Senhor mandou, nós pregamos a tua palavra, nós levamos multidões para a igreja. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade, vocês são pessoas injustas, vocês se desviaram verdadeiramente da presença de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a fé verdadeira e genuína, o amor verdadeiro e genuíno, não são todos os cristãos que estão carregando, não. Não são todas as igrejas que estão pregando, não. Então, nós precisamos tomar cuidado. Jesus está fazendo um alerta aqui aos seus discípulos, e esse alerta também serve para nós. Vamos perseverar, vamos melhorar na fé, ao invés de nós esfriarmos na fé, vamos aumentar a nossa fé, vamos ser mais fervorosos. Como que eu faço isso? Se alimentando da palavra de Deus. Não adianta você ir à igreja simplesmente, você tem que viver a palavra de Deus. É assim que nós nos aproximamos de Deus, do Deus da Bíblia. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus senão por mim. E quem é Jesus? A palavra de Deus. Então vamos viver a palavra de Deus, vamos tomar cuidado para nós não estarmos vivendo a palavra dos homens, né? Aquilo que os homens declaram muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Eu digo homens que se dizem de Deus, que estão em cima de um altar, de um púlpito, pregando. Muitas vezes eles não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando a palavra deles. Então vamos ficar com aquilo que diz Jesus, vamos ficar apenas com a palavra de Deus, vamos perseverar, vamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque a palavra do Senhor diz que é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas infelizmente a maioria vai se perder, ou seja, a minoria vai se salvar. Está dizendo aqui, somente aquele que perseverar até o fim, e são poucos. Então, vamos fazer o possível e o impossível para estar no meio dessa minoria que vai ser salva, que vai viver lá na glória com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, não se engane, virá o fim. E aquele que perseverar, aquele que estiver realmente na presença de Deus, não adianta só estar dentro da igreja não, viu? Tem que estar na presença de Deus. Somente dessa maneira, essas pessoas serão salvas em nome do Senhor Jesus.